E aí, pessoal, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar. O canal onde a gente, você já sabe, né? A gente luta, a gente briga, a gente enfrenta e a gente vence o tabagismo. Tema da semana: como romper o medo e parar de fumar. Dicas novas, coisas que você nunca me ouviu falar aqui no canal, tá bom? Fica até o final. Mas antes, eu quero só te fazer uma pergunta. Você conhece as reuniões de apoio ao fumante? Essas reuniões que a gente faz semanais, elas são muito legais e ajudam muito, muito, muito. Então, nessas reuniões se encontram pessoas que querem parar de fumar e pessoas que já pararam, mas querem fazer prevenção à recaída. Então, lá a gente conversa, a gente troca ideia, troca dicas, trocamos informações. Eu dou mini consultorias, muita gente pergunta alguma coisa ali e a gente vai orientando. E o que é muito, muito bacana é o apoio, uma apoiando a outra, a gente se abraçando, sabe? Porque junto é mais fácil parar de fumar. Essas reuniões são muito, assim, o valor é simbólico, é o valor de 3 maços de cigarro. Então é assim, a primeira reunião é grátis, você vem para ver se você gosta. E se você gostar, aí você colabora com R$ 30 por mês. Vamos pro tema? Ó, coisa nova aqui no dia de hoje, hein? A gente já, a gente já falou muito sobre o medo de parar de fumar. Então as pessoas têm medo de parar de fumar porque ou tem pavor de não conseguir e ter que enfrentar essa frustração, ou tem medo de ter uma vida sem o cigarro, viver sem o cigarro. E viver sem o cigarro é fantástico. Mas para uma pessoa que fuma 30, 40 anos, se assusta. Como é que vai ser minha vida sem o cigarro, né? E por isso que a Maite, a Maite, minha filha e minha sócia, a gente colocou esse nome, Livre Sem Fumar, porque é uma liberdade quando a gente larga o cigarro, assim, fantástico, fantástico, indescritível, para falar a verdade. Mas tem gente que tem medo, o desconhecido, a mudança assusta mesmo, é normal, a gente se assusta com mudança, com o desconhecido. Então, dá medo. E aí, hoje, a gente vai trazer dicas de como romper esse medo. Aí eu quero dizer uma coisa, às vezes a pessoa tem medo de tentar ou tem cansaço. Isso é uma outra coisa também. A pessoa fica cansada de tentar e recair, tenta e recai, tenta e recai. Chega um dia ela fala, eu não quero mais, eu não consigo mesmo. Isso é um super erro, um grande erro, não existe isso, não consigo mesmo. Todo mundo consegue. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas todo mundo consegue. Quando a gente tenta muitas vezes e recai, é porque a gente não está tentando do jeito certo. Por isso, o Livre Sem Fumar prepara a pessoa para parar de fumar. E aí sim, aí a chance de sucesso é bem grande. Bom, primeiro, todo mundo que fuma é dependente da nicotina. Todo mundo. Tem uns que têm uma dependência mais forte, outros têm uma dependência mais tranquila, mas todo mundo é dependente. Então, a primeira coisa para você romper esse medo, de medo ou cansaço de parar de fumar, você tem que reconhecer que você é um dependente. E tem que, olha lá a tua mente, ela pensa como um dependente ou ela pensa como uma pessoa que já superou o tabagismo? Então vamos ver, ó, só lembrando, o tabagismo não tem cura, é uma doença, mata e não tem cura, mas tem controle. Então você consegue ter controle igual um diabetes. Você para de comer açúcar, toma medicamento, você vive a vida toda. Mas eu fiz uma comparação que não é muito legal, porque o diabético, ele controla a diabetes, mas ele tem restrição, né? E o fumante não, ao contrário. Quando ele para de fumar, ele ganha vida, ganha liberdade, ele perde as restrições, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Você, quero dar um exemplo, você vai fazer uma comida, um jantar, uma sopa. Você vai fazer uma sopa. Aí, fazer a sopa não começa na hora que você põe os ingredientes na panela. Começa antes. Começa quando você foi lá no mercado comprar os ingredientes. Não, começa quando você faz a lista do que você precisa comprar. Aí você vai pro mercado, aí você faz a compra, aí você volta. Antes você se assusta com o valor, aí você volta.
Aí você vai preparar todos os ingredientes, lavar, picar, aí você vai pôr os ingredientes na panela. E aí você faz a tua sopa. Gente, o dependente, quando ele para de fumar, ou quando ele quer parar de fumar e não consegue, ou quando ele para e recai, quando ele coloca o cigarro na boca, é o último passo, é igual colocar o ingrediente na panela. Quando a pessoa para, quando ela põe o cigarro na boca, ela já começou a recair antes. Sabe a hora de fazer a lista, de ir no mercado? A mente de uma pessoa que é dependente, ela fica assim: ai, mas hoje tive um dia tão difícil, eu mereci um cigarro. Ai, hoje eu tô tão cansada, eu mereci um cigarro. Nossa, eu já tô tantos dias sem fumar, eu sei que eu posso. Se eu fumar um cigarrinho, eu não vou recair. Então, a mente de um dependente é assim que funciona. Quando você começar a pensar isso, saiba que é um pensamento de um dependente. Você tem que trocar o pensamento. Ó, aqui no vídeo eu tô pondo aqui no canal, tô pondo uns vídeos bem legais sobre dominar a mente, tá? E então você reconheça teu pensamento. Ah, isso é pensamento de um dependente. Eu não vou. Não, eu mereço não um cigarrinho. Eu mereço vou sair, vou caminhar porque eu tô com mais ar no meu pulmão. Eu vou para minha aula de música. Eu vou para minha aula de dança. Dê outras coisas para você que dê prazer, não o cigarro, tá bom? Essa é a primeira dica importante. A segunda dica, tô olhando a minha colinha aí, só um minuto. É não ficar pensando nos bons tempos. Porque cigarro é gostoso fumar. Uma delícia fumar. Se não fosse, a gente nem ficava dependente. Eu falo a gente porque eu sou dependente. Eu já tô 18 anos controlada. Tô 18 anos sem fumar, mas se eu colocar um cigarro na boca, eu volto. Então, sou tão dependente quanto você que tá começando essa luta ainda. Mas, não adianta a gente ficar pensando nos bons tempos. Já foi, bom tempo já foi. E, na verdade, vamos ressignificar. Os psicólogos estão falando muito esse termo ultimamente. Os bons tempos, quando eu sentava e fumava, isso era bom. Eu me matava, colocava veneno para dentro do meu corpo, estava alimentando uma dependência, isso foi bom. Então, não é assim, ah, era tão bom quando eu estava com meus amigos e acendia um cigarrinho. Ah, era tão bom depois que eu fazia amor, eu acendia um cigarrinho. Era bom? Ressignifica isso. Era horrível, era horrível. Na época, pode ter sido bom, mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, que a gente sabe o que o cigarro faz, a gente é capaz de falar que é bom? Não é, né? Terceira dica. Tudo que a gente tem medo, não adianta a gente se atirar de cabeça. Não dá certo. Então, assim, eu tenho morro de medo de parar de fumar. Vou parar de fumar hoje, vou jogar meu cigarro fora, não sei o que, não sei o que. Não, não. Quando a gente tem medo, a gente tem que focar no dia de hoje. Então, assim, não é que eu vou parar de fumar, nunca mais vou pôr um cigarro na boca. Gente, não é isso que eu tô falando. É assim, hoje eu não vou acender um cigarro e toda vez que eu tiver vontade eu vou tomar um copo de água gelado. Só hoje eu vou vou lá nos vídeos da Vera, que ela ensina como as dicas para parar de fumar. E no dia de hoje eu vou pegar uma ou duas dicas que ela dá. Ah, tempo. Por falar em dicas, pessoal, faz super pouco tempo, 3, 4 semanas, eu lancei um e-book super legal. O e-book chama 58 dicas para parar de fumar. Dicas e orientações, né? O e-book eu fiz com muito carinho, eu organizei tudo direitinho, as dicas em preparar, parar e permanecer longe do cigarro, prevenir a recaída. E, gente, pelo amor de Deus, sabe quanto custa o e-book? R$11,50. Preço de um maço de cigarro. O que você prefere? Pagar por um maço de cigarro ou pagar para ter um e-book de 58 dicas e orientações para parar de fumar? Você que escolhe. Bom, voltando, foca no hoje. Hoje eu não vou acender um cigarro e vou usar a dica de tomar água gelada.
Hoje eu não vou acender o cigarro, só hoje. E vou usar a dica da respiração, só hoje. Eu não vou acender o cigarro e vou usar a dica do pensamento. E quando você perceber, passou o tempo, você não está mais fumando e está dominando a tua dependência, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Se não falei, se você gostar do vídeo, deixa teu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, comenta, compartilha esse vídeo, ajuda muitas pessoas, tá bom? Obrigada. Hoje a gente fica por aqui. Beijos. Tchau.